Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Vamos prosseguir o nosso estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 11 e retomamos no verso 18. O contexto desse momento em que estamos aqui é Jesus estava diante da morte do seu amigo Lázaro. Lázaro havia recentemente morrido. Jesus aguardou um tempo após a morte dele para se deslocar para a cidade onde estava Lázaro, a cidade de Betânia, uma pequena vila perto de Jerusalém, mais ou menos uns 3 quilômetros. Diz assim a palavra de Deus. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Essa frase, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela vai ser exatamente a mesma frase usada por Maria logo adiante. Maria não estava na cena, mas tinha a mesma ideia e teve a mesma expressão de fé. E Jesus respondeu: olha, seu irmão vai ressuscitar. A ressurreição, ela era uma crença já para a grande maioria dos judeus daquele tempo. Eles entendiam que em algum momento da história haveria sim a ressurreição dos mortos. E ela falou: sim, eu sei que ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não se referia somente à ressurreição para o estado de vida eterna, mas ele se referia ao momento que eles iriam viver dali a pouco, com a volta de Lázaro para este mundo. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Aqui eu preciso lhe explicar que Jesus está falando também da morte, a morte eterna, que essa não tem poder sobre os servos de Cristo. Quando ele fala aqui, quem vive e crê em mim jamais morrerá, ele se refere a isso, que essa morte que nós conhecemos será apenas uma passagem e haverá uma ressurreição. Ela não será uma morte no sentido definitivo, a morte eterna, a destruição eterna. Sim, Senhor, ela respondeu. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E aqui ela dá uma declaração completa. Completa. Quem é Jesus? O Cristo. Cristo quer dizer o ungido. O que é ungido? É uma pessoa sobre quem se derrama óleo. É uma figura lá da antiguidade em que pessoas escolhidas para tarefas especiais recebiam então a unção, que é derramar o óleo sobre a cabeça. Ela falou: eu sei que você é o escolhido de Deus, que é o Cristo, né? O Filho de Deus. Não apenas um enviado, não apenas um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Alguém que partilha da mesma natureza que Deus. Aquele que veio ao mundo, da parte de Deus. E em seguida ela voltou para casa. Ela chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Por que ela chamou Maria à parte? Porque a casa estava cheia. Era a tradição. Os judeus têm uma tradição de luto muito saudável. O luto ele é expresso por um período, normalmente de 7 dias. Os vizinhos, já vimos isso no texto, né? Os amigos vão à casa das pessoas enlutadas para confortar essas pessoas, para servi-los, para fazer comida para eles, para enfim ficar com eles um tempo. E as pessoas enlutadas, então, elas expressam o seu pesar, elas falam sobre a sua dor, falam sobre o falecido, a pessoa que partiu. Tem esse período. Depois há um período de mais algumas semanas em que não usam nenhum tipo de adorno. E normalmente durante um período de até 1 ano são feitas algumas coisas a menos para realmente marcar o luto. E a expressão do luto, o expressar a sua dor, é extremamente saudável para poder continuar a viver. Pessoas que não passam pelo luto, que tentam reprimir essa dor, normalmente têm tendência a que essa dor permaneça e se manifeste de formas muito estranhas e desagradáveis na vida. Então, por isso que Marta chamou Maria à parte, porque havia um grupo na casa. E falou: o mestre quer te ver. Então, Maria se levantou de imediato e foi até onde estava Jesus. Ele tinha ficado fora do povoado, no mesmo local que Marta se encontrou com ele. Quando as pessoas viram a Maria sair correndo, sair da casa, imaginaram que ela ia ao túmulo chorar. Aliás, naquele período de 1 semana de luto, normalmente as pessoas só saíam de casa para ir até o túmulo. Não saíam para outras atividades.
e imaginaram isso, né? E só que ela chegou ao lugar onde estava Jesus. Ela viu Jesus, caiu aos seus pés e disse: lembra da frase de Marta? Eis aqui a frase de novo nos lábios de Maria. Exatamente a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas expressaram a mesma fé, que Jesus tinha poder para curar um doente e assim evitar a morte. Então elas pensavam no evitar. Não sabiam ainda do que viria pela frente. Quando Jesus viu Maria chorando e viu também o povo chorando, porque lembre-se, havia muita gente ali, ele sentiu algo. Esse algo as traduções se esforçam para trazer, porque é algo estranho. E algumas traduções até, vamos dizer assim, atenuam um pouco. Jesus se encheu de ira. É isso que está no idioma original, no grego. Aqui o meu texto fala que ele sentiu profunda indignação e grande angústia e perguntou onde vocês o colocaram. Nós não temos o texto, nenhuma explicação de por que Jesus se indignou, por que ele se irou, mas se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos entender que a morte é um inimigo para Jesus. E a morte é o último inimigo a ser derrotado. Nós lemos isso lá no livro das Revelações, aquele livro que você conhece como Apocalipse, que muita gente pensa que essa palavra Apocalipse quer dizer fim do mundo. Apocalipse quer dizer revelação. E tanto que em inglês o nome do livro é Revelations, né? Então lá nas Revelações a morte é tratada como um inimigo a ser derrotado. E talvez, isso é minha opinião baseada em estudo, talvez a indignação de Jesus, a ira dele, seja porque a morte ainda está no mundo, a morte ainda está acontecendo, ainda está fazendo vítimas, e ele veio também para derrotar a morte. Onde o colocaram? Ele perguntou. E aí responderam: Senhor, venha e veja. E as pessoas que estavam por perto disseram: puxa, olha só como ele o amava. Olha como ele o amava. Eles perceberam em Jesus algo que ele se comoveu com a situação e queria ir lá no túmulo. E aí eles disseram: olha só como eles eram amigos. E de fato eram. Mas outras pessoas disseram: esse homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Nós não temos tom de voz no texto escrito. Nós não sabemos se isso foi dito com um tom de reprovação a Jesus, porque ele não estava lá para impedir a morte de Lázaro, ou se isso foi num tom de talvez um comentário, um momento de tristeza. Puxa vida, Sal, se ele estivesse aqui, assim como Marta e Maria falaram, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre túmulos nessa cultura, nessa região. Nós entendemos túmulo como um lugar onde se põe um caixão. Dentro do caixão está o corpo do falecido e ali se lacra aquele lugar e não se mexe mais. Túmulo aqui era uma outra coisa. O processo de sepultamento não envolvia um caixão. O morto era enfaixado em panos, em tiras. Às vezes eram acrescentados ervas e alguns óleos. Era colocado dentro de uma gruta logo na entrada. Se rolava uma pedra para lacrar, para que ninguém mexesse, para que não viesse algum bicho, alguma coisa. E 1 ano depois, a família do morto voltava, abria esse túmulo, recolhia os ossos, colocava numa caixa e essa caixa era colocada num nicho na parede, algo como uma prateleira. E esse túmulo voltava a ser usado. Então os túmulos eram túmulos familiares, eram túmulos de reuso. Então quando você lê aqui, não imagine que todas as pessoas que morriam naquela região, cada uma tinha uma gruta escavada na rocha. Às vezes, clãs inteiros partilhavam de uma única gruta. Isso é bom para ficar mais claro o seu entendimento, que não era como os nossos cemitérios que a gente vê nos dias de hoje. Então, ele chegou ao túmulo, né, com a pedra fechando a entrada, e ele ordenou: rolem a pedra para o lado, abram o túmulo. E, Senhor, ele já está morto há 4 dias, disse Marta, né? O mau cheiro será terrível. Era uma época quente, a deterioração, a putrefação do cadáver estava avançada. E ele falou: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então, aqui já há uma compreensão, começa a vir uma luz de que algo maior está
acontecendo. Rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e falou. Ele fez uma oração em voz alta. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então ele está fazendo mais um sinal. Então ele gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num pano. E o Senhor falou, desamarrem as faixas e deixem ele ir. Aqui é muita coisa que a gente pode observar. Muitos professores têm ensinado algo muito interessante. Jesus fez o que era impossível aos seres humanos, trazer Lázaro de volta dos mortos para os vivos. Mas o que era possível aos seres humanos ele não fez. Ele mandou rolem a pedra, ele não fez um milagre e a pedra saiu rolando. E ele mandou desenfaixem o homem. Ele não fez um milagre e o homem e as faixas caíram. Isso nos ensina que nós devemos agir naquilo que está no nosso alcance, mas esperar por Deus naquilo que nos é impossível. E toda a história de Lázaro é também uma figura para o que pode ser a nossa história, mas não na nossa relação com a morte física para este mundo, mas com a morte ou a vida espiritual. Vamos lembrar que as Escrituras ensinam que o pagamento pelo pecado é a morte. Então o pecado que todos nós temos, todos nós carregamos e todos nós cometemos, nos levará à morte eterna, a não ser que Deus nos salve na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele sim tem o poder de nos ressuscitar para a vida eterna. Essa história de Lázaro aconteceu, vamos dizer assim, no plano deste mundo, mas há uma história dessa para acontecer com cada um de nós no plano da eternidade. E então nós também percebemos algo. Assim como o Senhor, Ele é que dá a vida eterna, Ele manda que outras pessoas façam tarefas ao redor. Se alguém se chega ao Evangelho, à Palavra de Deus, ao povo de Deus, se chega nas nossas proximidades para um caminhar com Cristo para a vida eterna, somos nós aqueles que vão rolar a pedra e desenfaixar. Isso quer dizer o quê? Somos nós aqueles que vão auxiliar essa pessoa. Essa é a história da igreja do povo de Deus, uns ajudando os outros, mas Deus fazendo aquilo que nenhum de nós pode fazer, que é dar a vida eterna. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso material aqui. Aproveite que você está aqui, está gostando, se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos, compartilhe, curta esse material, deixe o seu comentário, assista os outros vídeos do canal para você conhecer todo o Evangelho de Mateus, essa porção de João, também a sessão de perguntas nos vídeos Pergunte ao Carlos. Recomende esse material para outras pessoas, mas, sobretudo, leia a sua Bíblia. Tenha você uma Bíblia. Leia, acompanhe. Tenha o seu próprio momento diário com a Palavra de Deus. Isso vai transformar a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.